Na aula de hoje, estudaremos o conceito de corpo ordenado e também de intervalos num corpo ordenado. Começamos com a definição de corpo ordenado. Nós dizemos que um corpo K é ordenado se pudermos destacar um subconjunto P contido em K, ou seja, pudermos obter um subconjunto P contido em K, e esse subconjunto será chamado de conjunto dos positivos de K, tal que os elementos de P cumprem as seguintes exigências, certo? Ou as seguintes propriedades são satisfeitas. Vamos enunciar aqui. A primeira, o item I, para quaisquer x e y em P, x mais y está em P e x vezes y está em P. E 2i, para qualquer x no corpo K, ou x pertence a P, ou o seu simétrico pertence a P, ou ele é zero. Certo? Em outras palavras, soma de positivos é positivo e o produto de positivos é positivo. E dado um número qualquer no corpo, ou ele é positivo, ou o seu simétrico é positivo, ou ele é o zero. Vamos indicar por menos P o conjunto dos elementos menos x, tais que x pertence a P, ou seja, o conjunto dos simétricos ali. Temos que o corpo K, então, ele fica como uma união disjunta de P unido com menos P e unido com um conjunto formado só pelo zero, né? Sendo, então, esses três conjuntos 2 a 2 disjuntos. Um número não pode ser ao mesmo tempo positivo ou negativo, ou positivo e nulo, ou negativo e nulo. Dizemos que menos P, então, como eu já adiantei, denota o conjunto dos números negativos, certo? De K. Uma observação, em um corpo ordenado K, tem-se que se A é diferente de zero, então seu quadrado, A ao quadrado, que é A vezes A, pertence a P, é positivo. De fato, se A é diferente de zero, então ou A pertence a P, ou o seu simétrico, menos A, pertence a P. Vamos avaliar cada caso. Primeiro, se A pertence a P é positivo, então A ao quadrado é A vezes A. Como A pertence a P duas vezes ali, então e o produto de positivo é positivo, porque K é ordenado, segue a primeira parte. E se menos A está em P, então menos A vezes menos A é menos A vezes menos A, propriedade dos corpos. E, por comutatividade, posso escrever menos menos A vezes A. E como menos menos A é A, por propriedade também dos corpos, visto na aula passada, por uma proposição, então vou encontrar A vezes A, que é A ao quadrado. Como menos A pertence a P e menos A pertence a P de novo, então pertence a P tudo isto, né? Isto por quê? Porque K é um corpo ordenado. Então, o produto de positivos é positivo. Ou seja, eu concluí que A ao quadrado pertence a P. Em qualquer dos casos, né, se menos A pertence a P ou se A pertence a P, ali também. Por exemplo, o corpo Q dos números racionais, claro que equipado com a adição usual nos racionais e o produto que vimos na aula passada. Ele é ordenado, onde o conjunto P dos positivos, né, dos elementos positivos de Q, é formado, né, pelos números racionais, os números racionais A sobre B, onde A e B são números naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bom, num corpo ordenado existe a importante noção de ordem, relação de ordem, que vamos definir aqui. Então, sejam K um corpo ordenado e X e Y dois elementos neste corpo. Nós dizemos que X é menor que Y e escrevemos no seguinte formato: X menor que Y, assim, C e somente C. A diferença entre o y e o pelo x, ou seja, na verdade a soma de y com o simétrico do x pertence a P, é positivo. Ou seja, dizemos que y é menor que x no corpo K, onde K é ordenado, C e só C, existir um B positivo, pertencente a P, tal que ele completa o x para formar y, ou seja, x mais B da y. Analogamente, podemos definir que quando é que x é maior que y. É só olhar, né, do fim para o início, dizer que y é menor que x, no caso. Então, se x é maior que zero, então quer dizer que x menos zero pertence a P. Ou seja, x menos zero é x é positivo.
Ou seja, se x é maior que zero, então x é positivo num corpo ordenado. Do mesmo modo, se x é menor que zero, na outra definição ali, temos então que o menos x, ou seja, o simétrico do x é positivo, é maior que zero. Ou seja, menos x é positivo, pertence ao conjunto dos positivos, P. Certo? Ou seja, vamos escrever aqui, o x é negativo, em outras palavras, certo? Muito bem, vejamos agora uma proposição que encerra principais propriedades sobre a relação de ordem. Em um corpo ordenado K, mais, ponto, e vou botar uma relação de ordem junto aqui, certo? A relação de ordem estabelecida ali menor, ela cumpre ou goza das seguintes propriedades. A primeira, de ordem, que eu vou chamar O1, a transitividade. Estabelece que, para quaisquer x, y, z no corpo ordenado K, se x for menor que y e y for menor que z, então x é menor que z. Segunda propriedade de ordem, a tricotomia. Dados x e y em um corpo ordenado K, exatamente uma das afirmações seguintes, né, das três alternativas, ficou mal isso, né? Quando é alternativas mas tudo bem, entre as três é sempre verdadeira, e apenas uma. Ou x é igual a y, ou x é menor que y, ou x é maior que y. A relação, propriedade de ordem número 3, a monotonicidade da adição. Ou seja, dados x e y pertencentes a um corpo K, se x é menor que y, então x mais z é menor que y mais z, para qualquer z no corpo K. Ou seja, a soma não estraga a relação de ordem. Propriedade O4, vamos chamar assim, a monotonicidade da multiplicação ou do produto. Então, dados x e y no corpo ordenado K, né? Se x for menor que y, então podem acontecer uma entre duas coisas. X vezes z fica menor que y vezes z, para todo z maior que zero, ou seja, positivo. E x vezes z fica maior que y vezes z, para todo z negativo. Vamos à demonstração, então, dessas propriedades. Mas eu vou provar apenas duas, a O1 e a O3. As outras vou deixar para vocês. É bom fazer, né? Não é difícil, depois de entender o que foi feito na O1 e na O3. Bom, então a primeira era a transitividade, né? Se x menor que y e y menor que z, quero mostrar, né? Não sabemos essa implicação, que x é menor que z. Bom, suponha então que x é menor que y e y é menor que z. Vamos mostrar que x é menor que z. Se x é menor que y, então segue que a diferença entre y e x, y menos x, pertence a P, é positivo. Do mesmo modo, de y menor que z, segue que z menos y é positivo. Como K é um corpo ordenado, soma de positivos continua positivo. Então vou somar esses dois, vou pegar o último, z mais y, e somar com o primeiro, y mais menos x. Isso tem que pertencer a P. Ou seja, isto é, usando a associatividade, eu tenho z mais menos y mais y, menos x. Aqui dá um neutro aditivo, zero, pertence a P. Então, eu concluí que z menos x pertence a P, ou seja, x é menor que z. Isso conclui a primeira propriedade, ou seja, que x é menor que z, então é verdade essa implicação. Então vamos provar agora a terceira propriedade. Se x é menor que y, então é a monotonicidade da adição. Para qualquer z em K, x mais z fica menor que y mais z. Será que vale? Vamos mostrar que sim. Então, suponha então que x é menor que y. Dessa forma, segue que y menos x é positivo. Assim, para qualquer z pertencente ao corpo ordenado K, segue que y menos x pertence a P. Por outro lado, posso escrever como y mais z menos z, menos x. Só que aquela parte ali colorida é um neutro, né? E eu posso associar assim, y mais z menos, né, z mais x, usando associatividade e distributividade ali do menos 1. Ou seja, y mais z menos x mais z pertence a P. Em outras palavras, eu concluí que x mais z é menor que y mais z, para qualquer z no corpo ordenado K, e isso conclui a prova. Vamos apresentar agora uma consequência da proposição anterior, ou seja, um corolário.
que estabelece mais uma propriedade de corpo ordenado. Então, em um corpo ordenado K, escrever x menor que y é equivalente a escrever menos y menor que menos x, certo? E a demonstração não é difícil, vamos usar a monotonicidade da multiplicação. Ó, de O4, que é essa propriedade que eu citei, segue que, bom, x menor que y, e como se eu tomar z menor que zero, então x vezes z fica maior que y vezes z. Em particular, para z igual a menos 1, que é menor que zero, que é negativo, nós vamos ter então x vezes menos 1, por um lado, isso fica maior que y vezes menos 1. E como x vezes menos 1 é menos 1 vezes x, por comutatividade, que é menos x, e a mesma coisa para o y vezes menos 1, que vamos encontrar menos y, segue que menos x é maior que menos y, ou seja, olhando do fim para o início, vamos dizer assim, menos y é menor que menos x, o que conclui a prova. Muito bem. Uma outra proposição muito importante estabelece que todo corpo ordenado possui ou contém uma cópia do conjunto dos naturais. Não é exatamente os naturais, mas é uma cópia que se comporta como os naturais. Então a gente pode pensar como o próprio natural, conjunto natural. Então, a demonstração, seja K um corpo ordenado, e vamos denotar por E o elemento neutro multiplicativo nesse corpo. Nós poderíamos denotá-lo por 1, mas aí vai ficar muito parecido com os naturais mesmo, né? Então, vamos representar por E. Como K é ordenado, então nós vamos considerar os seguintes números. E, que é menor que E mais E, obviamente, que é menor que E mais E mais E, que é menor que E mais E mais E mais E, vai aumentando, certo? Assim, nós consideraremos o seguinte conjunto que eu vou chamar de M-til, que é o conjunto formado por esses elementos. E mais E, depois E mais E mais E, depois E mais E mais E mais E, e assim por diante, que é um subconjunto do corpo ordenado K. E aquela ordem de desigualdade vale porque é ordenado. Dessa forma, isto posto, eu vou definir uma função φ, né? Φ que vai dos naturais que eu quero para o corpo K, da seguinte maneira. Φ de 1 é E, e φ de n mais 1 é φ de n mais e, para qualquer n maior ou igual a 1, certo? Aqui só para exemplificar, por exemplo, quem seria o φ de 2? O φ de 2 é o φ de 1 mais e, e o φ de 1 tenho ali dado que é e mais e. O φ de 3 é o φ de 2 do anterior mais e, e o φ de 2 é e mais e, como eu vi antes, né? E mais e assim por diante, certo? Etc. É recursiva a definição dessa φ, que vai dos naturais para o corpo ordenado K. Então, vamos observar que, redefinindo essa φ de n para o conjunto imagem φ de n, que é o n-til, né? Nós vamos ter que φ é sobrejetiva, porque o φ de n é e mais e, e mais e mais e, é o n-til. Além disso, φ é, então, como vimos, ela é sobrejetiva, então, por construção, por essa restrição. Além disso, φ é injetiva. Por quê? Porque dados quaisquer m e n naturais, podemos considerar n menor que m sem perda de generalidade, segue então que existe um p natural, tal que m se escreve como n mais p. Dessa forma, para n menor que m, vamos ter, então, na verdade, o quê? Φ de m menos φ de n é φ de n mais p menos φ de n. E aí eu vou abrindo φ de n, o n mais p ali. Φ de n mais p é φ de n mais p menos 1 mais e menos o φ de n. E o que, por sua vez, é φ de n mais p menos 2 mais e menos φ de n. Que, por sua vez, é φ de n mais p menos 3 mais e menos φ de n. E assim por diante, segue indutivamente, até φ de n mais e mais e, até e, quantos aditivos, né? Vamos ter aqui, vamos ter p aditivos, né? Menos φ de n. Aí simplificamos aqui pela lei do corte ali. Na verdade, não é lei do corte, é um número somado com o seu simétrico. Então vai dar e mais e, p aditivos,
que é maior que zero. O que interessa é que isso é maior que zero, porque soma de positivos é positivo. É um corpo ordenado. Então eu concluí que φ de m menos φ de n é maior que zero. Em outras palavras, nós mostramos o quê? Que se m, né, n no caso menor que m, então φ de n menor que φ de m, certo? Também vale. Ou seja, domínios diferentes vão ter imagens diferentes. Isso caracteriza o quê? Injetividade. Ou seja, φ é injetiva. Portanto, nós concluímos que a φ, que vai de n para o conjunto φ de n, que é o n-til, ela é sobrejetiva, mostramos, e agora injetiva. Então, ela é bijetiva. Então, disso segue que o conjunto n-til, né, ele é uma cópia natural do conjunto n no corpo ordenado K. Ou seja, nós podemos considerar o n-til sendo os naturais, né? Pois através da φ nós identificamos a φ de 1, o 1 vai para o E pela φ, o 2 vai para E mais E pela φ, onde E é o neutro multiplicativo do K. O 3, né, vai para E mais E mediante φ e assim por diante, o que conclui essa proposição importante. Uma observação, de posse dessa proposição que acabamos de provar, nós então podemos denotar, devido a essa bijeção que nós construímos, o próprio conjunto n dos naturais, dos números naturais, sempre incluso, né, ou contido em qualquer corpo ordenado K. Se K é um corpo ordenado, ele possui uma cópia dos naturais, certo? Ou pelo menos de um conjunto que se comporta igual aos naturais, nas suas operações e em tudo. Uma definição importante, dados x e y num corpo ordenado K, K é ordenado, nós vamos dizer que x é menor ou igual a y, se e somente se x for menor que y, a definição anterior, ou for igual, x igual a y, certo? Só acrescenta esta parte. E, claro, ela tem algumas propriedades, mas antes disto, um corpo ordenado, pela relação menor igual, ele se diz parcialmente ordenado por essa relação de ordem. Ele é parcialmente ordenado. Por quê? Porque vão valer as seguintes propriedades, que lá quando se estuda a introdução à álgebra, por exemplo, é estudado, né? Primeiro, o item I, se x é menor ou igual que ele mesmo, para qualquer x em K, ou seja, é a reflexividade. A segunda, 2i, se x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a x, então o x e o y são iguais. Esta é a antissimetria, a propriedade antissimétrica. E a transitiva, a terceira, 3i. Né? Se x for menor ou igual a y e y for menor ou igual a z, então x é menor ou igual a z, onde x, y e z estão em K, a transitividade. Todas essas três propriedades são simples de serem provadas. Vou deixar para vocês como exercício, certo? Vou só escrever aqui. Então, fica como exercício provar estas propriedades da relação menor ou igual, que torna, então, o corpo parcialmente ordenado. Uma observação. Para provar que x é igual a y, geralmente nós fazemos o quê? Nós devemos fazer o quê? Nós devemos mostrar as duas desigualdades, que x é menor ou igual a y e que x é maior ou igual a y, certo? Além disso, sendo K um corpo ordenado, dados x e y em K, tem-se que x é menor ou igual a y ou y é menor ou igual a x, certo? Isso é devido ao quê? Devido à tricotomia da relação de ordem menor em conjunto, né, juntamente com a igualdade. Então aí ficam só essas duas, x menor ou igual a y ou o contrário, y menor ou igual a x. Ou seja, dois elementos são chamados, né, de quaisquer, né, de um x e y em um corpo ordenado K, eles são comparáveis. Dois elementos quaisquer sempre são comparáveis. Ou seja, na verdade o que nós estamos estabelecendo aqui é que um corpo ordenado K é totalmente ordenado. Esse é o conceito que se estuda até lá na álgebra, não é? Devido à relação menor ou igual. Vamos apresentar agora a importante noção de intervalos que se tem em um corpo ordenado.
Então, em um corpo ordenado K, nós temos a importante noção ou importante conceito de intervalo, que nós vamos apresentar na seguinte definição. Então, seja K um corpo ordenado, vamos escrever aqui um corpo ordenado, e A e B elementos fixados em K. Vamos admitir que A menor que B, estabelecer essa relação de ordem. Então, nós definimos os seguintes intervalos. Primeiro, o intervalo fechado de A em B, que a gente chama assim, né? Todos os x pertencentes a K, tais que x estão entre A e B, podendo ser A e B, certo? Chama-se, então, intervalo fechado. Todos nós já conhecemos isto. Se eu pegar aqui esse segmento aqui, essa reta representando o corpo K, nós marcamos aqui o A com a bolinha pintada, o B também, e riscamos toda a parte de dentro, entre A e B, todos os x no corpo K entre A e B. Então essa seria uma representação geométrica para esse intervalo fechado AB. O intervalo aberto AB, que a gente denota dessa maneira, é o conjunto de todos os x pertencentes ao corpo ordenado K, tais que o x está entre A e B, excluindo A e B. Então, intervalo aberto. As extremidades não contam. E isso é indicado deixando sem pintar essas bolinhas que indicariam as extremidades. E aí só ali dentro, entre eles. Todo x entre A e B sem ser A e B. É um intervalo aberto. Também nós temos os intervalos híbridos, né? Os mistos aqui. Por exemplo, este aqui, fechado em A e aberto em B. Né? Todo x no corpo K, tal que x está entre A e B, podendo ser A, mas não podendo ser B. É um intervalo misto. Na verdade, este é um intervalo semi-aberto à direita ou semi-fechado à esquerda. Tanto faz. Fechado em A, bolinha pintada. Aberto em B, bolinha sem ser pintada. Todo x ali entre eles. Certo? Que eu marquei ali em amarelo. Vamos pegar um outro intervalo misto, esse híbrido, aberto em A e fechado em B. Então, é o conjunto de todos os x no corpo K, ordenado, tais que x está entre A e B, podendo ser B, mas não podendo ser A. O intervalo de aberto em menos infinito a B fechado é todos os x em K, tal que x é menor ou igual a B. Ali eu botei mal, né? Intervalo ilimitado à esquerda, certo? Então, nós teríamos uma representação, essa reta representaria o corpo K, e aí eu vou marcar aqui vem desde menos infinito, né, à esquerda, até fechado em B. B ali, eu arrumei agora, mais B, tá? Então, o x está aqui, todo x que está antes, né? Esse menos infinito não é um número, certo? Se lê menos infinito, como vocês já sabem, lá no cálculo, por exemplo, né? Ele é um símbolo, não é um número, não representa um número, certo? Isso é importante frisar. Ele representa apenas o seguinte significado. Significa que para qualquer x pertencente ao corpo K, existe um y pertencente a K tal que este y fica menor que aquele x, certo? Então, tá caminhando para a esquerda ali, vamos dizer assim, grosseiramente, né? E aberto em menos infinito a B aberto, todos os x em K tal que x é estritamente menor que B. Fechado em A mais infinito, aberto agora, todos os x do corpo K tal que x é maior ou igual a A, que é um intervalo ilimitado agora à direita, certo? É maior ou igual, são todos os x nessas condições. Representando numa reta do corpo K, aqui estaria o A fechado, e riscamos toda a parte à direita dessa reta, porque x é maior ou igual a A, e inclusive o A, porque é maior ou igual. E o intervalo aberto em A mais infinito é todos os x pertencentes ao corpo K, tal que x é estritamente maior que A, certo? Então, um desenho igual ao de cima, exceto no ponto A, ficaria uma bolinha aberta. E o intervalo de menos infinito a mais infinito, que é o corpo inteiro. Uma observação final para esta aula é que em todo intervalo em um corpo ordenado K, ele é infinito, em qualquer um daqueles formatos da definição que nós vimos acima. Ou seja, ele vai possuir infinitos elementos, certo? De fato, isso não é difícil de mostrar. Vamos ver aqui uma maneira.
por exemplo, sejam x e y quaisquer pertencentes a um corpo ordenado K, com essa ordem, x menor que y, obviamente K ordenado. Então, bom, x é menor que a média, x mais y sobre 2, que é menor que y. Por quê? Porque x é x mais x sobre 2. E como x é menor que y, um deles eu substituo, fica x mais y sobre 2 fica menor. E novamente substituo, pela mesma razão, x menor que y. Então é menor que y mais y sobre 2, que é 2y sobre 2, ou seja, y. Certo? Assim, para quaisquer x e y no corpo ordenado K, né, com x menor que y, vamos tomar x0 como sendo essa média, x mais y sobre 2. Então, temos que x é menor que x0, que é menor que y. Certo? E vou fazer novamente, do mesmo modo, vamos tomar um x1 como sendo a média entre o x e o x0, x mais x0 sobre 2. Dessa forma, pela mesma construção feita acima, segue que x é menor que x1, que é menor que x0, que é menor que y. E isso vamos seguindo indutivamente. Ou seja, nós vamos obter x menor reticências, menor que x3, que é menor que x2, que é menor que x1, menor que x0, que é menor que y. Ou seja, o que eu acabei de mostrar? Acabamos de mostrar que existem infinitos elementos pertencentes a K, todos eles pertencem a K. Vou deixar para vocês justificarem isso, é bem simples, certo? Todos esses elementos ou pontos xi pertencentes a K. Então nós temos infinitos. E como se x e y pertencerem a algum daqueles intervalos que nós definimos anteriormente, qualquer um deles, né? Qualquer dos definidos acima, como há infinitos elementos de K entre x e y, então o que segue? Vai haver infinitos elementos do corpo ordenado K no interior, né, dentro de pertencentes a qualquer um daqueles intervalos acima definidos. Ou seja, qualquer um deles é infinito nesse sentido, que possui infinitos elementos do corpo ordenado K. Certo? Só vou terminar de escrever aqui. Ou seja, em um corpo ordenado, todo intervalo tem infinitos pontos. Então, encerramos a aula de hoje por aqui.